Fala galera, seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat, como você já sabe, e hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho mais sobre pérolas de grande valor. Na verdade, hoje é o último vídeo sobre a saga Pérola de Grande Valor. Então, se você gostou dessa saga aí, comenta depois o que você mais gostou durante essa saga toda, né, que a gente trabalhou aqui sobre Pérola de Grande Valor. A gente falou sobre Moisés, sobre o livro de Abraão, né? A gente falou agora sobre a tradução de Joseph Smith do livro de Mateus. E eu queria que você comentasse aí embaixo o que você mais gostou durante todo esse processo aqui, durante essa saga, falando sobre o livro de Pérola de Grande Valor, ok? Por que que eu estou dizendo que essa vai ser a última parte, né? Na verdade, tem ainda o livro de Joseph Smith, a história de Joseph Smith, né, no livro de Pérola de Grande Valor, e também tem regras de fé. Só que isso é para um outro evento que eu vou trazer para vocês, vai ser uma outra saga que eu vou trazer para vocês falando sobre isso, né? Eu acho que a gente pode terminar a Pérola de Grande Valor basicamente aqui falando sobre essa última parte de Mateus, da tradução de Joseph Smith de Mateus, né? Depois a gente pode falar basicamente sobre a história de Joseph Smith em um outro evento, tá? Mas basicamente hoje então é nosso último vídeo sobre PGV, ok? Eu espero que você possa gostar. Não esquece de curtir, de dar aquela comentada, de compartilhar também com seus amigos, para que eles possam também conhecer essas coisas, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a tradução de Joseph Smith de Mateus, que é do capítulo 1, né? Que só tem um capítulo, mas é do versículo 38 ao 55. E hoje a gente vai falar basicamente sobre a segunda vinda de Cristo. A gente já começou a falar na última aula sobre a segunda vinda de Cristo, porque foram três perguntas, né, que os apóstolos fizeram, duas perguntas basicamente, que os apóstolos fizeram. Uma era em relação à destruição de Israel. Então, Mateus, né, Mateus 1, até uma certa parte, ele responde um pouquinho sobre isso, sobre o que aconteceria com Israel. E a outra pergunta seria sobre quando Cristo voltaria. Ou seja, o que aconteceria nos últimos dias? E essa pergunta é respondida nos versículos que a gente comentou na última aula e nesse que a gente vai comentar hoje, tá bom? Então vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso bastante hoje. Mateus 1, de 38 a 55. E esses versículos, na verdade, eles começam falando sobre a parábola da figueira. Então a figueira, para quem não sabe, né, é uma árvore. Eu não coloquei aqui, desculpa. Mas a figueira é uma das árvores mais importantes na região da Ásia. E ela, na verdade, ela dá figos, né? Esse é o fruto da figueira. Quando não há eh, uma colheita muito boa dos figos, na verdade, aquela região acaba sofrendo muito por causa dessa falta de colheita, ou a baixa colheita de figos. Então, na verdade, a figueira é uma árvore muito importante para o pessoal ali da Ásia, o pessoal de Israel, de Jerusalém e tudo mais. Então, por isso que Cristo ele falou aqui dessa parábola da figueira. Então, ele falou aqui no versículo 38 e 39: Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e ela começa a dar folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também, meus eleitos, quando eles virem todas essas coisas, saberão que ele está próximo, sim, às portas. Então ele começa a falar aqui, é só esses dois versículos, na verdade, sobre essa parábola da figueira, que ele fala que a partir do momento que essa árvore começa a dar folhas, né, as pessoas podem saber que o verão está chegando. E assim aconteceria também para os eleitos do Senhor. Quando os eleitos do Senhor começassem a ver todas as coisas, os sinais pertinentes à segunda vinda, eles saberiam então que o Senhor estaria às portas. E eu trouxe várias citações do Elder Bruce R. McConkie Today para essa aula de hoje, né? Bruce R. McConkie para essa aula de hoje, falando aqui today. Porque eu acabei de dar uma aula de inglês agora, então estou com o inglês na cabeça aqui. Mas ele fala o seguinte: o momento da segunda vinda de Cristo está tão determinado e certo quanto a hora de seu nascimento. Ele não varia nem um segundo sequer do decreto divino. Ele virá no momento
designado. Então existe um momento certo para a vinda de Cristo. Nós não sabemos quando esse momento vai ser, mas Ele sabe. O milênio não terá início prematuramente porque os homens se tornaram dignos, nem será retardado porque a iniquidade venha a reinar. Jesus Cristo conhece o momento determinado, bem como o Pai. Ocasionalmente surgem publicações que circulam entre os membros. Isso lá em 73, que o Elder Bruce R. McConkie está falando, tá? Sobre algumas circulações que circulavam, algumas publicações que circulavam na igreja, especificando o momento da segunda vinda ou fazendo especulações a respeito da segunda vinda. Aí o presidente Harold Lee, naquela época, ele falou o seguinte, ele alertou os membros contra esse tipo de publicação. E ele falou, depois de citar diversas passagens das Escrituras que ensinam a respeito dos sinais da segunda vinda de Cristo, o presidente Harold Lee falou, essas escrituras são alguns dos escritos com os quais vocês devem se preocupar, em vez de comentários que possam vir daqueles cujos dados talvez não sejam os mais confiáveis e cujos motivos podem ser questionáveis. Então, precisamos tomar cuidado com essa questão de ficar imaginando quando a segunda vinda vai acontecer e precisamos pensar mais no que nós estamos fazendo para me preparar hoje para o momento da segunda vinda. Lá no versículo 40 ele continua falando sobre isso, mas daquele dia e hora ninguém sabe, não nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, ninguém sabe. Tá? Então precisamos ter isso em mente, que o dia, na verdade, da volta do Senhor, somente o Pai sabe, Jesus Cristo sabe, tá? Mas a preparação é necessária para que possamos fazer todos os dias. E aí uma das situações que as pessoas podem ficar muito preocupadas, né? Como seriam os últimos dias, né? E aí ele fala no 41, mas como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque será com eles como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Porque até o dia em que Noé entrou na arca, eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu diria que uma das coisas que estão acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão ficando anestesiadas em relação ao pecado. Elas estão ficando. É como se elas estivessem recebendo um certo tipo de anestesia em relação às coisas que estão acontecendo ao redor delas. E elas não estão percebendo quantas coisas ruins têm acontecido. E todas essas coisas são em preparação para a segunda vinda de Cristo. São sinais da segunda vinda de Cristo. Então, ele compara aqui a nossa população ao que estava acontecendo na época de Noé. Que a iniquidade tinha se tornado tão grande que as pessoas se tornaram insensíveis a qualquer, I don't know, a qualquer princípio do espírito. E dessa forma, eles acabavam não sentindo ou não reconhecendo o que o Senhor queria passar para eles. E aí eles acabaram sendo destruídos no dilúvio. É a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia. A respeito desses dias, o elder Neil Maxwell falou o seguinte: como nos dias de Noé, as pessoas também se preocuparão com os cuidados e os prazeres do mundo. Ironicamente, a maioria deixará de considerar esses sinais como provenientes de Deus com respeito à gloriosa segunda vinda de Cristo. Ele também disse: não é por acaso que as Escrituras preservaram para nós certos pontos de vista preciosos a respeito da época que Noé viveu. Foi uma época, conforme lemos, em que encheu-se a terra de violência e a corrupção predominava. Não é diferente dos nossos dias de hoje. Houve aparentemente um sentimento de autossuficiência, uma condição contra a qual Jesus chamou a atenção das pessoas. Ou seja, as pessoas passaram a imaginar que não precisavam de um ser superior mais. Não precisavam da ajuda de um ser superior, de Deus, de Jesus Cristo. É diferente de hoje em dia? Jesus disse que essa condição se repetiria nos últimos dias. As pessoas da época de Noé ficaram
insensíveis aos perigos reais. O mesmo está acontecendo em nossa época. Noé e aqueles que permaneceram com ele tiveram que sair do mundo, ou eles teriam perecido com o mundo. Irmãos, eu gostei muito dessa última parte, né? Sair do mundo ou perecer com o mundo. Nós estamos dentro do mundo, a gente não pode sair do mundo, mas precisamos estar numa condição mais elevada ao que o mundo nos oferece. E esse que é o grande mistério da coisa. Quando fala de preparação para a segunda vinda, nós estamos falando em qual nível de preparação nós estamos para que possamos estar preparados para essa volta do Senhor Jesus Cristo. Versículo 44 e 45 fala o seguinte: Então será cumprido aquilo que está escrito, que nos últimos dias, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Complementando um pouquinho sobre esses dois versículos, o elder Heber C. Kimball, ele falou: os servos de Deus são anjos, em certo sentido, enviados para coligar a casa de Israel dos quatro cantos da terra. E os elders dessa igreja cumpriram com seu trabalho, ao menos em parte. Os dizeres do Salvador quando foram encontrados dois trabalhando no campo, sendo que um recebeu o evangelho e foi coligado, e o outro foi deixado. Dois trabalhando em um moinho, um foi levado e o outro foi deixado. Dois deitados na cama, um foi levado e o outro deixado. Mas sem dúvida, esses dizeres terão seu cumprimento final e completo na ocasião da segunda vinda do Salvador. Então nós estamos falando aqui da coligação de Israel. Quando os missionários são enviados para poder coligar, para poder ministrar o evangelho, na verdade eles estão sendo enviados para poder ajudar na coligação de Israel. E esse é um trabalho que nós fazemos hoje em dia. Pregação do evangelho para os vivos e para os mortos também. Então a história da família, o trabalho que é feito no templo, tudo isso envolve o trabalho de coligação de Israel. Ou seja, de trazer essas pessoas de volta para o evangelho. A gente sabe que a primeira coisa para essas pessoas entrarem de volta no reino celestial, ou para começarem a percorrer esse caminho de volta ao reino celestial, é o batismo. Então, a partir do momento que as pessoas são batizadas, elas entram na casa de Israel, elas passam a fazer parte de Israel, né, da semente de Israel, e dessa forma a coligação de Israel tem acontecido no mundo. Então, a partir do batismo, esse momento acontece. E no 46, 47. E o que eu digo a um, digo a todos os homens: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas sabei isso: se o bom pai da família soubesse a que vigília viria o ladrão, teria vigiado e não teria deixado minar a sua casa, mas estaria preparado. Então, quando ele fala vigiai, ele fala exatamente no sentido de estarmos preparados. E o elder Bruce R. McConkie falou o seguinte: aqueles que entesouram sua palavra não serão enganados quanto à ocasião desse dia glorioso, nem quanto aos eventos que o precederão e o acompanharão. Ou seja, aqueles que entendem o que Cristo tem ensinado lá dentro do seu coração, eles não vão ser enganados pela segunda vinda. Eles vão saber, vão reconhecer os sinais e vão saber que a segunda vinda está próxima. Os justos saberão reconhecer os sinais dos tempos. Para os que estão nas trevas, essa segunda vinda virá súbita e inesperadamente, como um ladrão no meio da noite. Mas para os filhos de luz, que não são da noite nem das trevas, como disse Paulo, esse dia não os surpreenderá como se fosse um ladrão. Eles reconhecerão os sinais com tanta certeza quanto uma mulher em trabalho de parto prevê o momento aproximado do nascimento do seu filho. Isso está lá em Doutrina Mormon. O que precisamos fazer para reconhecer os sinais? Precisamos conhecer e precisamos estar mais conectados com o Espírito. Precisamos aprender essas coisas no nosso coração. Dessa forma,
nós vamos reconhecer quando vai acontecer a segunda vinda. 48 fala assim: por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então ele volta a falar sobre preparação. E eu peguei uma outra citação que eu achei muito interessante aqui. Cada ano que se passa nos leva para mais perto da data da vinda do Senhor, em poder e glória. É verdade que ninguém sabe a hora e o dia em que esse grande evento acontecerá, mas todos os sinais prometidos indicam que ele não está muito longe. Enquanto isso, é dever dos santos vigiar, trabalhar e orar, ser valente na causa da verdade e realizar muitas boas obras. Apesar da incerteza e descontentamento que existe em muitas partes do mundo, a despeito da suspeita e inveja que existe em meio às nações, da enorme escalada da falta de respeito à lei e do crime, e o aparente crescimento dos elementos da escuridão, aqueles que continuarem em lugares santos poderão então discernir, em meio a tudo isso, a mão do Todo-Poderoso e seus propósitos no cumprimento de sua vontade. Aquilo que para os olhos naturais parece catastrófico e ameaçador, não causa o menor temor aos que creem que, a despeito de tudo que possa vir a acontecer, o Senhor Deus onipotente reina. É interessante quando a gente para ver qual é o prisma, qual vai ser a opinião daqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados sobre a segunda vinda. E eu gostaria de deixar uma pergunta aqui. Se você está preparado, ou se você está em preparação para a segunda vinda, quais sentimentos vão vir na tua mente? E se você não está preparado para a segunda vinda, o que você pode começar a fazer a partir de hoje para que você comece a se preparar para esse momento? A segunda vinda pode acontecer daqui 5 minutos. A gente nunca sabe. E aí? Eu não posso pensar que eu vou me preparar no futuro. A preparação precisa acontecer hoje. O momento do arrependimento tem que ser hoje, neste momento. A gente não pode ficar deixando para amanhã as coisas. A gente não sabe nem se vai estar vivo daqui 10 minutos. Então, eu tenho que usar melhor o meu tempo. E é esse tempo de preparação que eu tenho aqui nessa terra. Versículo 49 a 54 fala bem interessante aqui, porque fala sobre o servo fiel e prudente. Fala o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o seu senhor, quando vier, a achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor retarda a sua vinda, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os servos fiéis, os servos prudentes, sempre serão encontrados fazendo o que foi ordenado a eles, para as casas sobre as quais foi confiado o seu governo. Esses servos receberão a responsabilidade de cuidar de todas as propriedades do Senhor. Nós temos mordomias aqui na terra. O servo mau irá dizer em seu coração que fará mais tarde o que lhe foi ordenado. É aquilo que eu falei agora há pouco. Esse servo vai falar sempre: eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para aqui 2 horas. E em vez de alimentar os de sua casa como deveria, começará a espancar os seus conservos e comer com os ébrios. E o Senhor virá ao servo mau no momento que ele menos estiver esperando. E naquele momento que ele estiver menos preparado. O servo mau não se tornará um governante, mas será separado à sua parte
e essa parte será designada juntamente com os hipócritas. Novamente, ele fala aqui sobre a preparação para a segunda vinda. A preparação precisa acontecer agora, neste momento. Então, se você não sabe o que você precisa fazer para estar preparado para a segunda vinda, começa a pensar naquilo que você está deixando de fazer e que você poderia estar fazendo um pouco melhor. Ou aquilo que você está fazendo e que você poderia estar aprimorando aquilo para fazer um pouco melhor daquilo que você já está fazendo. Pensa nisso e começa a fazer a partir de hoje, a partir de agora. Versículo 55 é o último versículo desse livro e fala o seguinte: E assim virá o fim dos iníquos, de acordo com a profecia de Moisés que diz: Eles serão afastados dentre o povo. Contudo, isso é importante, não é ainda o fim da terra, mas está próximo. Quando fala do fim do mundo, e eu falei disso numa outra aula passada, o fim do mundo não é o fim da terra, mas é o fim da iniquidade. Mas o fim da terra acontecerá quando ela for transformada em um reino celestial. Olha o que o presidente Brigham Young falou. Quando o Salvador tiver concluído a sua obra, quando os santos fiéis tiverem pregado o evangelho ao último dos espíritos que venha viver aqui e que tenha sido designado a via terra, quando os 1000 anos de descanso chegarem e milhares de templos forem construídos, e os servos e servas do Senhor entrarem neles e oficiarem por si mesmos e por seus entes queridos desde a época de Adão, quando o último dos espíritos em prisão, que irá aceitar o Evangelho, já o tiver recebido, quando o Salvador vier e receber a sua noiva, a igreja, que estará preparada, e todos os que puderem tiverem sido salvos nos vários reinos de Deus, o celeste, o terrestre e o teleste, de acordo com suas várias oportunidades e capacidades. Quando o pecado e a iniquidade tiverem sido banidos da terra, e os espíritos que habitam nesse ambiente tiverem sido expulsos para o lugar que ele foi preparado. E quando a terra tiver sido santificada de todos os efeitos da queda, e tiver sido batizada, que ela já foi, limpa e purificada pelo fogo, que é o que vai acontecer na segunda vinda, e voltar ao seu estado paradisíaco, e se tornar como um mar de vidro, um urim e tumim. Quando tudo isso tiver sido feito, e o Salvador apresentar a terra a seu Pai, e ela tiver sido colocada no conjunto de reinos celestiais, e o Filho e todos os seus irmãos e irmãs fiéis tiverem sido recebidos com a proclamação: entra no gozo do teu Senhor. E o Salvador tiver sido coroado, só e somente então os santos receberão a sua herança eterna. Eu achei essa citação fantástica, porque ela mostra exatamente tudo o que precisa acontecer antes de que os santos possam receber a sua herança eterna. Irmãos, eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo sobre PGV, sobre Pérola de Grande Valor, dizendo que eu sei que realmente essas coisas são verdades. Eu sei que não é à toa que eu sempre comento sobre isso, mas o Salvador ele quer que realmente nós possamos voltar à presença dele. Ele nos deu sinais para que nós possamos reconhecer essas coisas, para que possamos reconhecer quando a segunda vinda vai acontecer. E esses sinais estão acontecendo, estão à nossa volta. Nós precisamos nos preparar. Eu espero que essa mensagem tenha sido bem interessante, bem importante para você e que possa realmente te ajudar de alguma forma. Obrigado pela sua persistência, né, em ver essa saga aqui de Pérola de Grande Valor. Eu sei que foram vários vídeos dessa série, mas
Eu gostei muito de poder falar um pouquinho mais aqui sobre PGV. Eu espero que você tenha gostado também. Obrigado aí pela sua participação e a gente se vê então no próximo vídeo. Não esquece de dar aquela curtida, hein? E comenta aí no vídeo, aqui embaixo do vídeo, o que vocês mais gostaram da saga de Pérola de Grande Valor. Obrigado aí pela sua participação e a gente se vê. Tchau, tchau.